Olá, estudante! Vamos para a nossa primeira aula de adição eletrofílica. Revisando o conteúdo da aula anterior, falamos sobre termodinâmica e cinética de reação, diagrama de coordenadas de reação, termodinâmica, parâmetros termodinâmicos, cinética química, termodinâmica e cinética e adição eletrofílica do ácido bromídico no 2-buteno. Vamos dar uma olhadinha? Então, nós vimos ali que a termodinâmica e a cinética da reação é muito importante, em que a termodinâmica ela descreve a propriedade de equilíbrio do sistema e a cinética a rapidez em que o reagente é formado, o produto. Tá? E aí, com isso, nós temos esse diagrama de coordenada de reação, onde pode ser avaliado tanto a termodinâmica, olhando para os reagentes e produtos, a energia livre dos reagentes e produtos, como a cinética, olhando para a energia livre do estado de transição e dos reagentes. Tá? Sempre lembrando que quanto mais estável uma espécie, menor vai ser a sua energia. E aí, então, na termodinâmica, né, seria a constante de equilíbrio, que é a concentração dos produtos, dividido pela concentração dos reagentes. E ela pode ser exergônica, ou seja, com energia livre, energia livre e negativa, ou endergônica. E o valor 1 é referência em relação à constante de equilíbrio para saber se a reação ela é espontânea ou não naquelas condições. E o cálculo, né, baseado aqui na energia livre, né, então, uma constante de gás, a temperatura em Kelvin e o logaritmo da constante de equilíbrio. Aqui um cálculo resolvido, onde que, tendo os valores da energia livre, consegue saber aí qual o percentual aí, né, no equilíbrio do fluxo circulando axial e equatorial. Os parâmetros termodinâmicos têm o fator entálpico e o fator entrópico, tá? E aí, em relação ao fator entálpico, é o calor consumido na reação, e a entropia define o grau de desordem ou a medida de liberdade do sistema. Tá? Grande liberdade do sistema, entropia maior que zero. Se diminuir a liberdade do sistema, diminui a entropia. Ela tende a ficar menor que zero. Tá? Se não houver diferença, entropia igual a zero. Aqui, esse cálculo de entropia pode ser utilizado a partir de tabelas. Vimos aí como pode ser o cálculo da quebra de ligações aqui dessa reação e as ligações formadas, e mostra que é uma reação exotérmica. Se a reação ocorrer em meio, vamos dizer assim, líquido, né, um solvente, aí obviamente a gente vai ter, né, fatores de estomatação influenciando no sistema. E na cinética química nós vimos também que ela tem um fator entálpico e um fator entrópico também. Tá? E então, a energia livre de ativação que é considerada, e a diferença, essa energia livre de ativação, ela é calculada, tá, pela diferença da transição do reagente. Então, uma reação ela pode ser de primeira ordem, pode ser de segunda ordem, tá? Dependendo de como os reagentes reagem entre si. Na cinética química é possível calcular a energia de ativação utilizando a equação de Arrhenius. Tá? E há uma relação entre termodinâmica e cinética no equilíbrio. Então, é possível aí a constante cinética no sentido da reação e a constante inversa, dividir para a constante inversa, eu chego na constante de equilíbrio. Aí temos aqui a adição, né, eletrofílica do ácido bromídico no 2-buteno, e que é importante, é o estado de transição. Eu quero chamar a atenção, porque essa transição nós vamos sempre ver a rompimento e a formação de novas ligações. Então, o semi-rompimento e a semi-formação, ou só a semi-formação. E aí, o estado de transição é muito importante para nós entendermos a reação e o mecanismo de reação. Tá? Aqui, então,
Nesse caso, tem duas etapas, o reagente passa por estado de transição depois do carbocátion, e depois do carbocátion ele passa por outro estado de transição e forma o produto, tá? E aí, nesse caso, o diagrama ali, né, da reação tem um estado de transição maior. Esse estado de transição maior, ele é a etapa determinante, ou seja, se não houver energia suficiente para passar por esse estado de transição, a reação não ocorre. Depois, isso aqui é ladeira abaixo. Então, esse estado de transição, entender ele é muito importante para o estudo. Então, um exercício aí para vocês ali, um outro exercício para você montar um diagrama de reação, de coordenada de reação. Vamos voltar, então. E vamos estar vendo hoje reações de alcenos, adição de aletos de hidrogênio e a estabilidade de carbocátions, exercícios propostos, estrutura do estado de transição e mais exercícios propostos. Reação de alcenos, então aqui, essa é um esquema geral de como o alceno reage, aqui no caso com o brometo de hidrogênio. Tá? Nesse caso aqui, então, o nucleófilo é a ligação π, ele vai capturar o hidrogênio, que é o nosso eletrófilo. Aqui existe aqui existe um dipolo, tá? Tem que lembrar que, como o bromo ele é mais eletronegativo, então nós temos uma carga parcial negativa aqui no bromo, uma carga parcial positiva no hidrogênio. Por isso que ele é o eletrófilo. Né? O eletrófilo ele é carente, ele é pobre em densidade eletrônica e ávido por elétrons. E o nucleófilo é rico em elétrons, em densidade eletrônica e ávido por núcleos, ou seja, pela carga positiva, ou parcialmente positiva. Essa é uma etapa lenta, tá, da reação. Então, é aquela etapa onde a energia do estado de transição ele é muito alta. Então, essa é a etapa determinante. A etapa lenta sempre é a etapa determinante. E aí, então, forma o quê? Um carbocátion. Esse carbocátion é um eletrófilo, vai reagir com o nucleófilo, que é o bromo que sai com o seu par de elétrons. Então, o bromo ataca ali o carbocátion. Essa é uma etapa rápida. Também tem o estado de transição, né? Ali é mais o estado de transição que mais nos preocupa e importa é esse aqui. E aí, voilà, temos uma adição, tá? Eletrofílica, uma reação de adição eletrofílica. É importante, tá? Gravar o mecanismo, ter em mente o mecanismo, não ceda, tá? A tentação de querer decorar. Não, ele tem uma dupla, vai entrar um hidrogênio no carbono, o bromo no outro. Foi isso que aconteceu. Ótimo, esquece. Não. Entenda o mecanismo, porque daí, com entender o mecanismo, você vai saber todas as possibilidades de exceções disso que você está vendo. Então, pense sempre no mecanismo. Depois vocês vão ver a razão disso, tá bom? E aí, nesse caso aqui, né? Então, vamos tentar fixar o mecanismo. A dupla ligação é composta por uma ligação sigma e uma π, tá? Lembre-se sempre disso. E aí, então, nós temos o quê? Um eletrófilo reagindo com o nucleófilo. E aí, então, nós vamos ter, ao romper a dupla, o eletrófilo entra no carbono, o nucleófilo entra no outro. Então, aqui está mais geral ainda, não está nem definindo quem é o eletrófilo nucleófilo. Então, esse é o esquema geral. Mas sempre lembrando que primeiro entra o nucleófilo, forma um carbocátion e depois o nucleófilo ele reage com o carbocátion, que é o novo eletrófilo da segunda etapa. Primeira etapa, segunda etapa. E aí nós temos essa configuração. Tá? Então, os alcenos são uma classe importante de compostos orgânicos. Eles podem ser usados para sintetizar uma grande variedade de outros compostos. Tá? Por exemplo, pode sintetizar aletos de alquila, como está demonstrado aqui em cima. Álcoois, nós vamos ver ali na frente, éteres e também alcanos. O produto em particular vai depender do eletrófilo e do nucleófilo, que vai ser usado na reação de adição. Tá? Vamos então para
falar especificamente da adição de haletos de hidrogênio, ou ácidos halogenídricos. Tá falando da mesma coisa. Então, se o reagente eletrofílico, que é adicionado ao alceno, é um haleto de hidrogênio, então, cloreto de hidrogênio, cloreto de hidrogênio, brometo de hidrogênio e iodeto de hidrogênio, ou se quiser chamar ácido fluorido, clorídrico, bromídrico e iodídrico, o produto da reação será um haleto de alquilo. Então, está demonstrando aqui, reage um alceno com cloreto de hidrogênio. E aí forma um haleto de alquilo, em que o cloro, o hidrogênio entra no carbono da dupla e o cloro no vizinho. Então, o eteno leva ao cloreto de etila ou cloroetano. Aqui a mesma coisa, reagindo com ácido bromídrico. Então, forma, a partir do 2,2 de metil 2-buteno, gera aí o 2-bromo 2,3 de metil butano. Pode perceber que, de novo, o hidrogênio se inseriu no carbono e o bromo no outro. Então, e aqui, reagindo com iodeto de hidrogênio, também, partindo ali do ciclohexeno, leva ao iodo ciclohexano. Mas cadê o hidrogênio? Aqui, lembra que esse tipo de estrutura, a estrutura de linha ou de esqueleto, os hidrogênios não aparecem, mas 1, 2, aqui só tinha o hidrogênio. 1, 2, 3, então a quarta posição é do hidrogênio. E aqui agora 1, 2, agora tem 2 hidrogênios aqui. Então, o que acontece se o alceno não tem os mesmos substituintes do carbono sp2? Vamos ver. Aqui, por exemplo, se você olhar, o que está dizendo? Nesse carbono está ligado uma metila, 2 metilas. E nesse carbono está ligado 2 hidrogênios. Então, esse não é um alceno simétrico. Se você fizer uma linha aqui, a metade de lá é diferente da metade de cá. Então, é um alceno assimétrico. E aí, se você ficar naquele raciocínio, não, mas o hidrogênio vai entrar no carbono e o cloro vai entrar no outro. Aí você vai ter que optar, porque se considerar que o hidrogênio entra nesse carbono aqui, daí de CH2 ele fica CH3, e o cloro nesse carbono, nós vamos ter esse haleto de alquilo. Ou, se o hidrogênio, ele, se adicionar nesse carbono e o cloro nesse, nós vamos ter esse outro haleto de alquilo. E aí a pergunta é, forma os dois? Forma somente um? Ou, se forma os dois, é igual às quantidades? Ou forma mais um do que o outro? Daí, esse raciocínio de que vai entrar o hidrogênio no carbono e o halogênio no outro, ele se torna falho. É um atalho? É um atalho perigoso. Melhor é pensar no mecanismo. Aí você vai saber se forma só esse, ou somente esse, ou se forma os dois, e os dois em quantidades iguais, ou se forma, formando os dois, esse é o de maior quantidade, esse de menor quantidade, ou esse de maior quantidade, esse de menor quantidade. O mecanismo vai te dizer. E não essa, vamos dizer assim, esse atalho. O hidrogênio entra no carbono e o cloro entra no outro. Bom? Então, aqui, por exemplo, a mesma coisa. Ele é assimétrico, é a mesma molécula, na verdade, né? E a mesma, na verdade, são os mesmos reagentes. E aí, então, o que a gente vai ter? Nesse caso aqui, esse aqui vai passar por um carbocátion terciário. Então, é um cátion tetrabutilo. E esse aqui, já está o X aqui, vai passar por um cátion primário. Então, agora pensando em termos mecânicos, porque se a adição ocorrer nesse carbono aqui,
forma um carbocátio aqui. Ó. Esse carbocátio está ligado a 3 carbonos, então ele é um carbocátio terciário. Mas se o hidrogênio for adicionado aqui, vai gerar um carbocátio aqui, ó, que está ligado a só um carbono, e esse carbocátio é primário. Tá? Então, e aí ele nem se forma esse carbocátio. Vou estar explicando para vocês com mais detalhes já já. Então nós temos o produto, tá? Esse cloreto, que é o cloreto de tetrabutila, ele se forma. E esse aqui não se forma. Tá? O cloreto de isobutila, ele não se forma. Então, pelo mecanismo, você vai entender por que um se forma e o outro não se forma. Então, pense mecanisticamente. A química orgânica tem que pensar em termos de mecanismo. É mais fácil do que ficar decorando exceções mil. Tá? Não formar. Bom, por que o cátion tetrabutila é formado mais rápido que o cátion isobutila? Tá? A estabilidade relativa dos carbocátionos é essa. Esse é o carbocátion alquílico. Já vou combinar com vocês que eu vou falar de carbocátion terciário. Então, eu estou falando do carbocátion terciário alquílico. Vamos ver outros carbocátions. Mas o carbocátion alquílico, eu vou citar direto, para não ficar perdendo muito tempo, gastando muita saliva, cansando também, tá? Então, quando eu falar em carbocátion, é carbocátion alquílico. Se não for alquílico, aí eu vou citar que tipo de carbocátion é, tá? Então, ó, esse carbocátion, o carbocátion terciário, tá? Ele é mais estável que o carbocátion secundário, que por sua vez é mais estável que o carbocátion primário, que por sua vez é mais estável que o carbocátion metila, tá? Já vou adiantando aí para vocês que esses dois aqui, ó, carbocátions, eles não se formam de tão instáveis que eles são. Então, os carbocátions alquílicos estáveis são os carbocátions secundários e carbocátions terciários, tá? Mas por quê? Vamos lá então, ó. O mapa de potencial eletrostático já dá uma dica. Lembre-se sempre, carga concentrada, instabilidade. Carga distribuída, estabilidade. Olha o que nós temos aqui no carbocátion terciário. Carbocátion tetrabutila, tá? Ele, basicamente, o que você vê? Você vê uma cor ali esverdeada, azulada, tá? E só uma pequena, mas assim, cor mais azulada, que é violetada aqui, né, pelo que eu estou vendo, tá? Não há concentração de carga. Quer dizer que a carga do carbocátion está distribuída na molécula como um todo. Então, essa carga distribuída, ela gera estabilidade. Agora, como a gente vai para o carbocátion secundário, você já percebe por essa cor aqui, ó, tá, no meio, que ela já não está tão distribuída. Por isso ele é mais instável. No carbocátion primário, tá, também tem uma carga concentrada aqui, que não está distribuída na molécula como um todo. Tá? Esse é o cátion etila. E nesse aqui, que é o cátion metila, ou carbocátion, da mesma, tá? A carga está totalmente concentrada, está azulona, toda azulona, roxa, se você quiser, desculpa, se você quiser, tá? Então, ele é o mais instável de todos, tá? Por que isso? Por que acontece isso? Ó, considere aqui um carbocátion, aqui é a carga positiva, tá? Então, 2 carbocátions. Esse carbocátion aqui, então, para ser um carbocátion, ele tem um orbital P, tá? Vazio. Tanto esse quanto esse. Aqui já está, vamos dizer assim, expandido mais as ligações, é basicamente, né, praticamente o mesmo, tá? Mas, o que a gente tem aqui? Ó? Nós temos esse orbital P vazio. Se ele continuar assim, esse carbocato seria bastante instável. Mas não é assim que acontece. Ó. Quando a ligação vizinha carbono-hidrogênio, tá? O par de elétrons da ligação vizinha, ele tende a, vamos dizer assim,
aumentar a densidade eletrônica, porque aqui é carente em densidade eletrônica, aumentar a densidade eletrônica do carbocátion. E aí distribuindo essa carga positiva para a molécula como toda, tornando a carga menos concentrada. Tá? Então, a ligação sigma carbono-hidrogênio, ela sobrepõe, tá? Sobrepõe com o orbital p vago, aumentando a sua densidade eletrônica, diminuindo a sua carga formal positiva. Tá? Então, isso é chamado de hiperconjugação. Então, é como se aqui, não havendo uma carga, de carga neutra, ele passa a ter uma carga parcial positiva. E esse de carga, uma carga formal positiva, ele reduz para uma carga parcial positiva. Como se tivesse, aqui é 1, pulasse para meio, nesse caso aqui. Tá? E aqui é 0 e subisse para meio. Então, essa carga distribuída na molécula é que vai gerar estabilidade. Quanto mais hiperconjugação, mais ligações carbono-hidrogênio, tá? Hiperconjugarem com esse orbital P, maior vai ser a estabilidade do carbocátio. Aqui está representando como um carbocátio, tá? Etila, cátio, etila, tá? E, obviamente, esse carbono ele está girando a 1000 ali, ó, está girando a 1000. Então, essa hiperconjugação é uma hiperconjugação momentânea. Já essa ligação vai estar nessa posição hiperconjugando. E depois, essa daqui vai estar hiperconjugando. Então, deve-se, nesse caso, não é estático isso aqui, na verdade é algo dinâmico. Tá? Então, a hiperconjugação é que faz com que a carga ela distribua melhor no sistema. E o catmetila, que é o mais instável de todos, ele não tem como hiperconjugar, porque para que ocorra essa hiperconjugação, tá, os orbitais eles precisam, a ligação sigma carbono-hidrogênio e o orbital eles têm que estar paralelos. Se eles estiverem fora desse paralelismo, não há hiperconjugação, ou a hiperconjugação ela é bastante prejudicada. Mas quando paralelos, a hiperconjugação ocorre. Tá? No caso aqui do catiometila, não tem como a ligação carbono-hidrogênio, a ligação sigma, hiperconjugar, porque elas estão a 90 graus em relação ao outro. Então, no catiometilo não há hiperconjugação nenhuma. Eu já vou adiantando para vocês. No caso do catioetila, mesmo que ele tenha a possibilidade de hiperconjugar com 3 ligações sigmas carbono-hidrogênio, tá? Não é suficiente para que ele seja um carbocátio estável. Então, aqui já deixa bem mais claro ali, essa propriedade. No caso da tecbutila, tá? Então, são 3 metilas aqui e o carbono, tá? O carbono com a carga positiva. Então, ele vai hiperconjugar com, para cada metila, 3 ligações carbono-hidrogênio. Então, são 3, 6, 9. São 9 ligações sigmas carbono e hidrogênio hiperconjugando com o orbital P desse carbono, que não está aparecendo, mas por isso que é o que você vê aqui, esse mapa de potencial está bem melhor, tá? Mostra aqui uma carga parcial positiva, tá? Mas o resto da molécula ali, tá? Essa carga excedente, ela distribui para o resto da molécula. Agora vamos para a isopropila, tá? A isopropila já tem a possibilidade de hiperconjugar com 2 metilas, ou seja, um total de 6 ligações carbono-hidrogênio, 6 ligações sigma carbono-hidrogênio. E aí, então, reduziu em relação à tecbutila, que é a mais estável. Então, agora você já vê uma carga, tá, concentrada aqui, dá para ver pela cor azul. Tá? O resto da carga está distribuído na molécula. No etila, já um azulão aqui, você já tem uma carga concentradíssima aqui. Esse mapa de potencial mostra muito bem que o quão instável é um carbocátio primário. E o carbocátio metila, todo azul, ou seja, é carga concentradíssima, ele é super instável. Tá bom?
E aí, então, por isso nós temos aqui essa sequência. Carbocátion terciário, mais estável que o carbocátion secundário, mais estável que o carbocátion primário e mais estável que o metila, com certeza. Tá? Esse diagrama de orbital molecular da hiperconjugação, ele deixa claro ali o porquê. Quando a energia de um orbital P vazio é lá em cima, tá? Então, a energia está lá em cima. Já a energia de uma ligação sigma carbono-hidrogênio é menor, bem menor. Tá? Mas quando ocorre a hiperconjugação dessa ligação com essa ligação, o emparelhamento ali desse orbital com esse orbital aqui, tá? A energia já diminui mais ainda. Então, esse diagrama ele mostra que a hiperconjugação ela baixa energia, lembra? Energia baixa, estabilidade aumenta. Tá? É o que ocorre com a hiperconjugação. Tá? Exercícios propostos, coloque os carbocates em ordem decrescente de estabilidade. Então, você tem aqui os carbocates, avalie se ele é primário, secundário, terciário, tá? E aí, coloque ele em ordem de estabilidade. Nesse caso, o item A, compare esses três, e no item B, compare esses três aqui, tá? Então, faça a avaliação. Aqui, uma dica para você, tá? Avalie também, esses grupos aqui, são eletronegativos. Um grupo eletronegativo, ele tende a atrair elétrons pela ligação sigma. Então, ao atrair elétrons pela ligação sigma, tende a instabilizar o carbocátion. Tá? Então, faça essa avaliação. 2 ali, quantos orbitais de ligação carbono-hidrogênio estão disponíveis para sobrepor o orbital P vazio do cátion metila? Essa resposta você já tem, só dá relembrar. E qual é mais estável, um cátion metila ou um cátion etila? Tá? E responda com base na capacidade de hiperconjugação. A estrutura do estado de transição é muito importante quando a gente pensa em mecanismo de reação para entender por que um grupo é mais estável que o outro. Então, conhecer a estrutura do estado de transição é importante quando queremos prever os produtos da reação. Então, por exemplo, nós temos um reagente AB, uma molécula AB, reagindo com uma molécula C, ou um átomo C. Tá? E aí vai formar A mais BC. Tá? Esses são os produtos. A pergunta é, no estado de transição, quando AB reage com C, eu posso ter essa primeira situação, em que a quebra da ligação AB e a formação da ligação BC, tá? Nós vamos ter então essa situação. Temos uma quebra da ligação AB, mas onde aqui a ligação entre A e B é bem mais forte do que a formação da ligação BC. Tá? A proximidade aqui indica o quão bem formado. Então, aqui está havendo um rompimento parcial, tá? Mas aqui está havendo uma formação de ligação, tá? Mas a gente tem, assim, essa ligação bem mais forte do que essa que está se formando. A ligação que se rompe continua forte entre A e B, enquanto a ligação que se forma entre BC, ela já não é tão intensa, tão forte. Tá? Mas nós podemos ter a segunda situação, em que quando o rompimento da ligação AB, ela está em pé de igualdade com a formação da ligação BC. Essa é uma situação. E uma terceira situação é que o rompimento da A e B praticamente no estado de transição está rompido e há uma forte ligação entre BC no estado de transição. Tá? Saber isso é muito importante. Bom? Então, aqui, esse símbolo aqui, ele simboliza o estado de transição. Tá? Normalmente entre essas chaves aí.
E quem estudou isso aqui? Foi Hammond. Então, ó, aí a gente chama de postulado de Hammond. Lembra que postulado é uma hipótese, tá? Na matemática eles chamariam de axioma, em que não pode provar, mas a partir de observações ele conseguiu postular. Então eu posso dizer que é uma lei, tá? Mas, e aí então é tratado como postulado, até porque o estado de transição, é muito difícil estudar ele, tá? Muito difícil. Então, ele é pensado teoricamente, mas assim, fazer medidas práticas aí, hoje ainda um ou outro trabalho consegue com uma reação em particular, né? Mas ele é basicamente teórico, porque a formação dele é teórica, tá? E é tão rápido que nós praticamente não conseguimos medir, tá? E aí então, e aí o que o Hammond postulou? Já que eu não consigo fazer uma medida experimental disso aqui. O estado de transição é mais similar estruturalmente às espécies que são similares em energia. Tá? Vamos para cá. Por exemplo, eu tenho um reagente com essa energia. Não importa o valor da energia, mas só olha aqui, tá? Com a energia e o meu estado de transição. Não interessa o produto, porque a gente está falando em cinética de reação. Então, interessa o estado de transição e o reagente. Então, no 1, nós estamos tendo aqui, ó, energeticamente, ó, o meu estado de transição ele é mais parecido com os reagentes do que com os produtos. Então, você pode ver, ele está mais parecido com os reagentes do que com o produto. Tá? É distante aqui, né? Então, na situação 2, tá? Meu estado de transição, ele é parecido, vamos dizer assim, ele parece tanto com o meu reagente quanto o meu produto. Não há diferença. Então, pelo postulado de Hammond, a similaridade de energia que vai me dizer, tá? Vai me dizer se o meu estado de transição parece mais com o reagente ou mais com o meu produto. E agora, no 3, tá? A estrutura do meu estado de transição ela é mais parecida com o produto, nesse caso. Tá? E aí, nesse caso aqui, ó, tá? Ele não se parece tanto. Então, em termos de cinética, me interessa o reagente. Mas, quando eu quero conhecer a estrutura do estado de transição, eu preciso observar tá? Qual, se o reagente ou o produto é mais parecido. Então, é o que diz ali, ó. O estado de transição 1 é similar dos reagentes. Tudo que estabiliza os reagentes vai estabilizar o meu estado de transição. Tudo que instabiliza os meus reagentes vai estabilizar o meu estado de transição. E aí eu não preciso me preocupar com tudo que estabiliza os produtos e tudo que instabiliza. Então, minha preocupação é, então eu tenho que pensar, olhar para os reagentes e ver o que estabiliza os reagentes. O que instabiliza o meu reagente? Vai estabilizar o meu estado de transição. Então, isso é uma ajuda muito grande. No estado de transição 3, é similar aos produtos. Então, eu vou olhar, eu quero entender melhor o meu estado de transição. Então, eu vou para o produto. Tudo que estabiliza os meus produtos vai estabilizar meu estado de transição. Tudo que instabiliza os meus produtos vai estabilizar o meu estado de transição. E, no caso da estrutura intermediária, então vai ser intermediário também. Tenho que olhar tanto para os reagentes quanto para os produtos para entender melhor o meu estado de transição. Lembra que na primeira situação a gente tem uma reação exergônica, onde o ΔG é menor que zero. Na terceira situação a gente tem uma reação endergônica, onde o ΔG é maior que zero. E na segunda situação eu tenho uma reação, tá, onde o ΔG é igual a zero ou muito próximo de zero. Aqui, então, deixa bem claro por que o cátion butila não leva ao produto. E aí, a diferença... Então, eu tenho aqui o azul é o que leva ao cátion primário. E o vermelho é o que leva ao cátion terciário.
Então, no estado de transição, tá, que é parecido com o carbocátion, tá, estruturalmente falando, em termos de energia, no estado de transição, é que o estado de transição que passa pelo tipo carbocátion terciário, ele tem uma energia livre menor. Enquanto o estado de transição que passa pelo tipo carbocátion primário, ele tem uma energia maior. Então, dependendo dessa energia, essa diferença de energia, que olhando assim parece pouco, mas ela é suficiente para que um se forme e o outro não se forme. Ou um se forme tão rápido que ele é que vai capturar o nucleófilo e levar ao produto final. Nesse caso, o carbocátion terciário, ele é tão mais estável, muito mais estável que o carbocátion primário. Então, ele se forma muito mais rápido, captura o nucleófilo na segunda etapa e leva ao produto final, e ele é um produto único, enquanto esse aqui ele é muito mais instável para se formar. Tá? Então, podemos raciocinar assim. Então, devido à formação do carbocátion ser uma etapa limitante, tá? Ou seja, a etapa de maior energia, a velocidade relativa ali dos dois carbocátions determina a quantidade de produto ser formado. Como a velocidade relativa do carbocátion para a formação do carbocátion terciário, passagem pelo estado de transição, né? E a formação do carbocátion terciário é muito mais rápida, e aí eu tenho que pensar em cinética de reação, eu vou ter o produto formado a partir do carbocátion terciário. Tá? Aqui então 2-metilpenteno, mesma ideia. Então, vai formar somente um produto, porque é o produto que passa pelo carbocátion terciário. Por isso, e eu insisto, é necessário pensar em termos mecanísticos e não tentar fazer atalhos aí rapidinhos, porque você pode ter problemas. E esse aqui não se forma, tá? Ele não vai se formar. Mas por que eu sei que não vai se formar? Porque é um carbocátion, formaria um carbocátion primário, e ele é muito instável, tá? Para se formar. Para cada diagrama de reação coordenada, tá? São coordenadas, avalie se a estrutura do estado de transição se assemelha à estrutura dos reagentes ou produtos. Bom, então, avalie aqui, tá? Item A, item B, item C, conforme já foi explicado. E aí, faça aí. No A, se assemelha mais ao reagente, ao produto, tá? Usando o postulado de Hammond. Paula Bruce é a nossa referência, tá? Volume 1, 2006. Spasibo za słuchanie. Obrigado pela atenção em ucraniano. Slowly Due Glory.